Então, pessoal, sou Jason Brau, professor de Química, e nessa aula nós vamos falar sobre hidrocarbonetos, um grupo muito importante de compostos que a gente estuda na Química Orgânica do terceiro ano. Especificamente, quando a gente fala em hidrocarbonetos, a definição mais simples e mais importante é essa. São compostos formados por carbono e hidrogênio. Tá? Esse exemplo aqui que eu coloquei dessa imagem de esse barril de petróleo sendo derramado é porque justamente no caso dos hidrocarbonetos a gente estuda muito os compostos derivados de petróleo e o petróleo em si, quando a gente estuda os hidrocarbonetos. Primeiramente a gente tem que saber que os hidrocarbonetos são divididos em alcanos, alcenos, alcadienos, alcinos, ciclanos, ciclidienos, compostos aromáticos e, além disso, eles têm uma vasta aplicação, né? Por exemplo, combustíveis fósseis, né? Provavelmente a primeira utilização dos combustíveis fósseis foi na calefação de barcos, né? Lá ainda na Grécia Antiga, nas civilizações antigas, ou também nas guerras, quando eles pegavam uma pedra, embedeciam elas desse óleo, que era o betume, e eles jogavam nas outras embarcações com ela pegando fogo, né? Outro exemplo aqui é a utilização dos hidrocarbonetos ou derivados de petróleo nos plásticos, né? Como copos descartáveis também, copos de plástico, talheres descartáveis, sacolas. Também nós temos aqui uma vasta aplicação no caso das borrachas sintéticas, tintas, que são compostos extraídos de petróleo. O primeiro composto que a gente vai estudar aqui dos hidrocarbonetos são os alcanos. O que são alcanos? São compostos de cadeia aberta e saturada. É importante que você saiba o que é uma cadeia saturada. Uma cadeia que tem apenas ligações simples. E esses alcanos formam a maioria dos combustíveis fósseis e gases que a gente conhece. É importante a gente falar também que, quando a gente fala em combustíveis, a gente pensa na utilização dos combustíveis num carro, por exemplo, apenas aqui no motor. Mas não, um combustível no derivado de petróleo, um derivado de petróleo ele pode produzir uma gama muito grande de produtos, né? Por exemplo, você pode ter plásticos, então os produtos, as peças de plástico de um carro vão ser derivadas de petróleo. Você vai ter os tecidos sintéticos que tem no carro, que pode ser derivado de petróleo, o vidro, que pode ser de acrílico, né? e uma parte de vidro que pode ser de acrílico vai ser derivado de petróleo. A borracha que tem aqui, por exemplo, no pneu, e outras partes de borracha que vão ser também derivadas de petróleo. Então, e as tintas, né, do carro. Então, assim, num carro a gente não tem só um derivado de petróleo para ser como fonte de combustível, né? Nós temos uma fonte muito grande no carro inteiro. Como é que a gente identifica o alcano? O alcano ele é um composto que só tem ligações simples na cadeia carbônica. Então, se você olhar aqui, entre os carbonos, nós temos apenas ligações simples. Então, essa é a maneira de você identificar um hidrocarboneto, no caso aqui dos alcanos, né? É importante também que existem os hidrocarbonetos, os alcanos, que são de cadeia ramificada, como esse aqui, que tem um carbono terciário, tá? Mas se você reparar também, eles vão ter todos carbono e hidrogênio. Os hidrogênios aqui são os que completam as ligações, tá certo? As ligações, no caso, que são as ligações que o carbono tem que fazer, que são 4. Aqui embaixo eu tenho outro composto aqui de 5 carbonos, tá? E aqui nós só temos ligações simples, né? Aqui mais uma vez nós temos hidrogênios para completar essas ligações. Aqui é um outro alcano de cadeia ramificada que nós vamos trabalhar em outra aula. Também nós temos outro aqui, tá bom? De cadeia ramificada que tem aqui um carbono quaternário. Aqui nós temos uma representação em 3D, né? De uma molécula de um composto de 2 carbonos, um alcano de 2 carbonos, e tem aqui os hidrogênios para completar essas 4 ligações, do mesmo jeito que nós temos, né? Mas que é a região mais ou menos que cada átomo ocupa. Nós temos aqui um exemplo, né, de representação. Aquela cadeia que eu botei lá no slide anterior, que tinha 3 hidrogênios aqui, você pode utilizar a fórmula condensada para representar, tá certo? E aí você vai representar isso aqui, os 3 hidrogênios, com esses númerozinhos, os 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, e assim por diante. Nós temos aqui a representação da fórmula espacial, né, de um alcano. Aqui eu tenho um outro composto que não é necessariamente um alcano, ele é um cicloalcano, porque é uma cadeia fechada, tá certo? Bom, dando prosseguimento aqui a nossos estudos sobre os alcanos, a gente vai falar logo da nomenclatura dos compostos orgânicos. Essa nomenclatura ela vai ser utilizada durante todo o estudo de compostos orgânicos e é importante que você saiba desde então. Primeiro, como é que é dada essa nomenclatura? Ela é dada da seguinte maneira. Você observa a quantidade de carbonos e você vai utilizar, por exemplo, o prefixo met para um carbono, et para 2 carbonos,
prop para 3 carbonos, but para 4 carbonos e assim por diante. O radical da cadeia vai depender da existência ou não de ligação dupla, simples ou tripla. No caso de uma cadeia que só tem ligação simples, que é a cadeia saturada, o radical é AN. Se eu tiver uma ligação dupla, o radical é EN. Se eu tiver uma ligação dupla, ou ligação tripla, aliás, o radical é IN. Aqui, se eu tiver duas ligações duplas, eu posso usar esse prefixo di para indicar que eu tenho duas ligações duplas, do mesmo jeito que eu posso usar o di para indicar que eu tenho duas ligações triplas. E no caso dos hidrocarbonetos, a terminação vai ser sempre O, porque é a terminação para os hidrocarbonetos, tá certo? Aqui nós temos 4 exemplos. Esse primeiro composto, nós temos aqui um carbono, o prefixo dele é met, a terminação vai ser ano. Por que ano? Porque eu tenho ligação simples, o radical é AN, e a terminação para os hidrocarbonetos é O. Nesse outro composto eu tenho 2 carbonos, do mesmo jeito, o prefixo vai ser mudar, né? Que no caso vai ser et, o radical é AN e a terminação vai ser O. Etano, o outro composto tem 3 carbonos, prefixo prop, e nós vamos ter o radical AN e a terminação O. Do mesmo jeito que no outro composto que nós temos aqui, nós temos um composto que tem 4 carbonos. Esse composto aqui vai aparecer o prefixo but. Essas regras de nomenclatura são definidas pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? Como você pode ver aqui, você pode pesquisar todas as regras de nomenclatura a partir dela. Ela define muitas coisas além disso, obviamente. Vamos agora para o outro tipo de composto que a gente vai estudar hoje, que são os alcenos. O que são os alcenos? São hidrocarbonetos de cadeia insaturada que tem apenas uma ligação dupla. Os alcenos, eles têm uma diferençazinha simples por causa dessa ligação dupla. No primeiro exemplo aqui, nós temos aqui, ó, um alceno com 2 carbonos, porque no caso só é possível existir alceno a partir de 2 carbonos, porque tem que ter a ligação dupla, né? E a fórmula geral seria essa. A quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos, tá certo? Se você reparar aqui, nós temos 2 carbonos e nós temos 4 hidrogênios. Outra coisa também importante é que no caso dos hidrocarbonetos que têm ligação dupla, nós podemos ter o alcadieno, que vai ter 2 ligações duplas, os alcatrienos, que tem 3 ligações duplas e assim por diante. Os alcenos são aplicados em diversas coisas, tá? Nós temos a aplicação dos alcenos em combustíveis, mas também eles são utilizados na produção de borracha sintética, de plásticos, corantes, tecidos sintéticos, explosivos. Aqui nós temos um exemplo aqui da garrafa PET, né? No material para moldar a garrafa sintética, que é de alceno, né? E nós temos aqui uma banana. Para que essas 3 bananas? Para representar aqui alguns aliás, o eteno, que é um alceno, ele é utilizado no amadurecimento das frutas. Ele é um gás que é produzido no amadurecimento das frutas. Bom, vamos para a nomenclatura dos alcenos. Segue as mesmas regras que a gente utilizou para os alcanos, a regra da IUPAC. A diferença é o radical, que é EN. Por exemplo, aqui nós temos aqui a ligação dupla, está aqui o radical EN. Aqui a ligação dupla, o radical EN também. Esse aqui é o eteno e esse é o propeno. Aqui tem uma coisa importante a ser dita. Quando nós estamos falando de nomenclatura de compostos que tem insaturação, nós temos que enumerar essa cadeia se ela tiver mais de 4 carbonos. De 4 carbonos acima. Por quê? Porque essa ligação dupla ela pode aparecer tanto nesse primeiro carbono, como ela pode aparecer nesse segundo, como acontece neste outro exemplo. Aí você coloca entre o prefixo e a terminação, a indicação de onde está essa ligação dupla. Antigamente, esse número vinha na frente ou atrás, tá certo? Aqui são compostos diferentes, tá? O fato de estar em posições diferentes vai se transformar em composto diferente. Dando prosseguimento, nós temos aqui os alcinos, que são compostos dos hidrocarbonetos que têm ligações triplas, ou na verdade nós estamos falando de uma ligação tripla, né? A fórmula geral do composto é essa aqui, em que a quantidade de hidrogênios é o dobro menos 2 da quantidade de carbonos. Do mesmo jeito que nós tínhamos lá os alcenos, a utilização dos radicais, antes do radical dos prefixos di, tri e poli, aqui também vai acontecer se eu tiver mais de uma ligação tripla. Vamos falar diretamente logo das aplicações. Os alcinos têm diversas aplicações também, mas a gente pode destacar aqui a utilização deles aqui na Segunda Guerra Mundial, na tentativa de substituir o petróleo, né, porque
petróleo estava ficando escasso, e também a utilização dele no acetileno, que é o gás que é utilizado nos maçaricos para fazer solda. Outra importante aplicação é aqui na fabricação do PVC e na borracha sintética, tá? E também a borracha sintética, a gente botou aqui o exemplo aqui do pneu, mas tem diversas aplicações, né? Por exemplo, para fazer chinelas e tal, tem diversas outras coisas, né? Bom, a nomenclatura dos alcinos, ela segue do mesmo jeito que a gente utilizou para os alcanos e para os alcenos, com a diferença que nós temos aqui o radical in, tá certo? E aqui também nós temos aquele mesmo sistema para enumerar a cadeia, para você saber qual é a posição que essa ligação tripla aparece. Então é o seguinte, para a aula de hoje era isso. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você volta um pouco na aula, tenta absorver, e aqui na descrição do vídeo vai estar a atividade relacionada a essa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre os compostos aromáticos e dar a nomenclatura dos compostos ramificados. Um abraço e até mais.